a ter uma experiência mais vívida e a lembrar com mais facilidade dos nossos sonhos. Porém, o mais interessante é que a gente pode controlar o nosso sonho. Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo de hoje. Meu nome é Paula Ribeiro Sanches, eu sou psicóloga e o tema do vídeo de hoje é sobre uma habilidade que todos nós temos. Então fica ligada até o final do vídeo porque você vai saber qual é essa habilidade e como que você pode treinar essa habilidade. Isso que eu vou contar pra vocês é uma coisa que a primeira vez que eu fiz sem saber o que eu estava fazendo, ou seja, eu não sabia o que era e nem sabia que isso era uma habilidade, ou seja, que todos nós temos e a gente pode treinar isso. O conhecimento sobre essa habilidade que todos nós temos foi deixado por Nikola Tesla. Aliás, ele deixou muita informação, muitos estudos importantíssimos pra gente até o dia de hoje. E na verdade eu acho que muitas pessoas nem estão preparadas para compreender de fato muitas das coisas que ele deixou aqui para nós. Um dos estudos mais importantes do Nikola Tesla foi a possibilidade de todo o planeta ter energia gratuita. Inclusive nessa época ele disse ter recebido mensagens vindas de outro planeta. E aí por esse tipo de coisa que ele dizia, muitas pessoas achavam que ele era louco, mas na verdade eu acredito que muita gente não tinha e talvez ainda hoje não tem capacidade de compreender bem o que ele queria dizer com todos os estudos dele. Bom, gente, na verdade, essa habilidade, essa capacidade que todos nós temos é algo muito simples e tem a ver com o nosso cérebro. E na verdade, não só o Tesla usava essa habilidade, mas também Albert Einstein a utilizava, porém foi o Tesla que descreveu essa habilidade e mostrou pra gente e ensinou a gente como é que a gente pode treinar essa habilidade. Essa capacidade consiste não só na habilidade que nós temos de controlar os nossos sonhos, mas também de olhar profundamente dentro da nossa psique. E senhoras e senhores que estão me assistindo agora, essa capacidade nada mais é do que o sonho lúcido. Então continua aqui comigo que eu vou explicar tudo isso melhor para vocês e no final eu vou passar a técnica de como vocês podem treinar isso, treinar o sonho lúcido. No sonho lúcido a gente sabe que está sonhando e isso nos possibilita a ter uma experiência mais vívida e a lembrar com mais facilidade dos nossos sonhos. Porém, o mais interessante é que a gente pode controlar o nosso sonho. Comigo foi interessante porque eu era uma pessoa que nem sempre me lembrava dos meus sonhos. Mas alguns sonhos que eu conseguia lembrar, eu consegui controlar. E a primeira vez que eu fiz isso, eu nem sabia o que eu estava fazendo, eu nem sabia que isso se chamava sonho lúcido. Só depois eu vim a descobrir e entender o que era o sonho lúcido. E aí também eu passei a lembrar mais dos meus sonhos. Bom, o Tesla diz que para ser um sonho lúcido, esse sonho precisa ser muito real, como se a gente tivesse acordado mesmo. Uma segunda coisa que o Tesla diz é que a gente tem que ter a plena consciência de que a gente está sonhando. E esse sonho vai produzir os mesmos efeitos do mundo real. Então é tipo assim, a gente sabe que tá sonhando, mas continua sonhando sem acordar. Então para vocês entenderem melhor o sonho lúcido, eu vou trazer para vocês algumas informações sobre um pouco do funcionamento do nosso cérebro. Para isso, eu preciso explicar de uma forma simples, porque nem todo mundo é dessa área, nem todo mundo vai entender, então eu preciso de uma explicação simples a respeito desse funcionamento do nosso cérebro. E para isso eu peguei uma referência do vídeo da Carol Capel, onde ela está falando também sobre sonho lúcido. E aí eu achei interessante e muito boa a forma que ela passou esse conhecimento. Então a minha referência de passar esse conhecimento sobre esse funcionamento do nosso cérebro vem do vídeo da Carol Capel. Bom, existe uma área do nosso cérebro, uma parte do nosso cérebro que se chama córtex pré-frontal. Então, se a gente pegar aquele desenho clássico do nosso cérebro,
aquele de perfil, é aquela primeira parte que está ali bem na frente, por isso que chama pré-frontal, córtex pré-frontal. Então é aquela primeira parte que está bem ali na frente. É no córtex pré-frontal que as nossas habilidades cognitivas mais altas são controladas. Então, durante o nosso sonho normal, essa parte do cérebro fica inibida. Porém, no sonho lúcido, ela muda a forma com a qual o nosso cérebro processa o sonho. Ou seja, os sonhos lúcidos, eles exigem um alto grau de atividade cerebral. E sendo assim, ele vai ativar esse córtex pré-frontal. Existem testes referentes ao nosso sono, e aí se você tem interesse realmente sobre o assunto, você pode pesquisar. Esses testes mostram que existe um aumento das ondas gamas durante a atividade do sono. E essas ondas estão ligadas ao córtex pré-frontal. Então, quando a gente está dormindo, essas ondas gamas se sintonizam com outros neurônios que estão relacionados à frequência executiva do nosso cérebro. A neurociência, ela ainda não consegue explicar como é que a gente entra nesse estado de sonho lúcido. Mas existem muitas pessoas interessadas e essas pessoas estão estudando a possibilidade do sonho lúcido ser uma forma de tratamento para alguns transtornos, por exemplo, transtorno de ansiedade, transtornos pós-traumáticos. Então, por exemplo, pessoas com transtorno pós-traumático tendem a ter sonhos recorrentes com aquele evento traumático. Então, a ideia desse estudo é que, através do sonho lúcido, a pessoa possa interferir nesse sonho, que é traumático, mudando o curso desse sonho para que ele não seja tão traumático, entendeu? Pessoas que estudam sobre o sonho lúcido já mostraram que as pessoas que praticam o sonho lúcido têm maiores resultados, por exemplo, em atividades artísticas como música, em atividades esportivas, mas também em outras áreas da vida. Então, como é que é isso? A pessoa se prepara para a performance física enquanto está dormindo. Porque quando a gente cria uma imagem mental de uma ação motora, as mesmas estruturas neurais que produz esse movimento físico são ativadas só da gente pensar. Bom, além do Tesla, do Einstein, muitas pessoas que a gente conhece e que são bastante exitosas ou que foram, utilizaram a técnica do sonho lúcido para a criação de algo ou para a resolução de alguma coisa que resultou em algo importante. Então, Paul McCartney, o físico russo, criador da primeira versão da tabela periódica, de Dmitry Mendeleev, não sei se eu estou falando o nome dele correto, ele tinha alguns ajustes para fazer na tabela periódica e a partir do sonho lúcido ele conseguiu fazer esse ajuste e a gente conhece a tabela periódica, a primeira versão, através disso. O próprio criador do Google, Larry Page, a partir de um problema específico, ele teve um sonho lúcido que resultou na criação do Google, entre outras pessoas. Agora que você sabe o que é sonho lúcido, conta aqui pra mim se você já teve um sonho lúcido sem saber que era isso, ou se você já pratica o sonho lúcido. E você que não conhecia, pega papel e caneta, anota aí que eu vou passar para vocês algumas coisas que vocês podem fazer para treinar essa habilidade que todos nós temos. Então prepara aí papel e caneta. Essas técnicas que eu vou passar para vocês, na verdade são coisas muito simples que vocês podem fazer. São técnicas que o próprio Tesla escreveu para ensinar a gente a treinar essa habilidade. E também tem técnicas aqui que a Carol Capel ensinou e eu vou repassar para vocês. A primeira técnica que vocês podem fazer é ficar se perguntando com certa frequência durante todo o dia se você está dormindo ou acordado. Então, eu estou dormindo ou estou acordado? Por que repetir a pergunta, estou dormindo ou estou acordado? Várias vezes ao dia. Porque os nossos sonhos, geralmente, são as repetições das ações que a gente fez no nosso dia a dia. Então, quando a gente vai dormir, o nosso cérebro vai se lembrar de se fazer essa pergunta, estou dormindo ou estou acordado? E aí a gente tem uma maior consciência dentro do sonho.
Como é que a gente sabe se está dormindo ou se está acordado? Uma técnica que a Carol utiliza e ensinou pra gente, e aí eu vou repassar para vocês, é respirar perto da mão. Se a gente sente o ventinho, é porque a gente está acordado. Quando a gente não sente o ventinho, é porque a gente está dormindo, porque no sonho a gente não sente o ventinho quando a gente respira perto da mão. Então repita isso várias vezes, esse gesto várias vezes ao dia. E aí, se você não sentir o ventinho, você está consciente dentro do seu sonho. Uma outra técnica que o Tesla ensinou pra gente é repetir uma frase quando a gente deita para dormir. A frase é: eu quero estar consciente dentro do sonho. Então a gente deita para dormir e fica repetindo: eu quero estar consciente dentro do sonho. Essa frase vai ficar ecoando na nossa mente e vai possibilitar a gente estar mais consciente dentro do sonho. A terceira técnica é colocar o seu despertador 2 horas antes do horário real que você geralmente acorda. E aí, quando ele tocar, você acorda, desliga e volta a dormir. Por que fazer isso? Porque quando a gente desperta, a gente ativa o nosso córtex pré-frontal, que daí ele vai começar a tomar as ações do nosso dia a dia. Porém, quando a gente volta a dormir, a gente fica no meio dessa atividade, porque eu dei aquela acordada rapidinha só para desligar e já volto a dormir. Então a gente fica no meio dessa atividade e é aí que a pessoa pode ter um sonho lúcido. E a quarta técnica, que é da Carol, não é do Tesla, é da gente escrever sobre o que a gente sonhou. Todos os dias, quando você acordar, você escreve sobre o seu sonho, com o máximo de detalhes possível. Então, quanto mais a gente lembra do nosso sonho, mais perto a gente tá de um sonho lúcido. E aí, conforme a gente vai escrevendo, a gente vai ativando essa capacidade de se lembrar cada vez mais dos nossos sonhos e assim possibilita também ter o sonho lúcido. Eu espero que vocês tenham gostado. Imagina quantas coisas vocês podem aí fazer dentro de um sonho lúcido. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha gerado valor para você. Se você gostou, deixa seu comentário, seu like, compartilha nos seus grupos aí do WhatsApp e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau!